Bom dia novamente a todos. Peço ao vereador Luan que faça a chamada dos senhores vereadores. André Siqueira, Carlos Alberto Sartori, Carlos Brisa, César Augusto, Elizabeth Manuel, Fábio Galvão, Leandro Sartori, Luan Rostirola, Luiz Hermínio Nicolai, Presente. Maísa Fernandes. Reabrimos então, respeitando o tempo regimental entre uma sessão e outra. Abrimos os trabalhos da terceira sessão extraordinária. E passamos ao ato do presidente 7 de 2024, que é o convite da Escola do Legislativo. Palestra. Masculinidades e a Saúde Mental do Homem, com o psicólogo Daniel Felipe Lopes dos Santos, no dia 30/4, amanhã, às 15h30, na Câmara Municipal de Itapira. Mais um convite, também da Escola Legislativa, mais uma palestra. Quem sou eu? A essência do eu e a inteligência emocional no trabalho do servidor público, com André Pereira. Também amanhã, 30/4, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal de Itapira. Feito isso, como o projeto continua tramitando e não há outra matéria para ser lida ou votada, a gente já suspende e encerra o expediente de hoje, passando de imediato à ordem do dia de hoje. Sendo assim, o projeto referente ao salário dos vereadores, a PL 34 de 2024, já vai direto à segunda discussão do projeto. Nenhum vereador para fazer uso da palavra. Está em segunda votação o projeto. Aprovado menos um voto. Aprovado em primeira e segunda discussões. Tá? E em respeito a vocês que estão aqui, tá? Como presidente, assumo aqui que votaria a favor. E é uma situação complicada, a gente sabe de toda a situação. Então eu aqui, falando como presidente da Câmara, a gente tomou por base, e eu não quero aqui dar justificativa nenhuma de achar desculpas, tá? Mas em 2009 parou-se de reajustar o salário dos vereadores, tá? Então vocês podem confirmar isso e se eu não estiver correto, vocês podem vir aqui me criticar. Tá? O último aumento que teve nessa casa foi em 2006, onde eu era presidente da casa, que eram 10 salários mínimos, que era 2.500, foi a 4.500 e nunca mais se mexeu. Aí o que acontece? Quando você pega de 2009 até os dias de hoje, chega a praticamente 100% o que foi repassado ao funcionarismo público. Só que a nossa situação aqui é completamente diferente. O orçamento da Câmara não mexe com fundo de pensão e tantas outras coisas. E o salário hoje do vereador, baseado em que aconteceu na região e que acompanha o salário dos deputados, tá? Poderia ser de R$ 11.980. Então, com isso, a gente ultrapassaria a porcentagem que não foi repassada. A partir do ano que vem, a gente não pode repassar anualmente, isso não pode ser passado. Então, daqui 4 anos, que seria 2030, nós não sabemos quem estarão, os que estarão aqui, né? Pode ser que não seja nenhum de nós, pode ser outros. Isso realmente, vocês falaram aí, é o povo que vai decidir, tá certo? Esse valor foi baseado simplesmente na porcentagem que não foi repassada. E aí é onde eu venho e digo que é complicada a situação, porque eu acho que político, além de tudo, ele tem que ser sincero, direto e reto. E as coisas têm que ser sim ou não. Esse é meu ponto de vista. E tudo aquilo que eu voto, eu assumo sem medo nenhum e de responder e de explicar. Porque desde 2012, tá certo? Além de não ter repasse nenhum, isso não é uma crítica, vamos dizer que não fosse o Paganini que estivesse lá, fosse qualquer outro prefeito. Senão fala que o problema é esse, é perseguição. Não. Ninguém teve a capacidade de regularizar o salário
que acompanhasse junto ao funcionalismo público. O que acontece? O pior de tudo isso, aonde hoje a gente cai com outras situações da administração, tá? Foi feito 4 pagamentos, aonde em 2012 o fundo de pensão foi deixado com 2,5 milhões positivo e terminou em 2020 com 7,5 milhões negativo. Por quê? Não existiu pandemia, não tinha nada. E simplesmente a administração anterior, tá? Isso eu assumo porque sou eu que estou falando. Fizeram 4 pagamentos de folhas de 2.000 e tantos funcionários com o dinheiro do fundo de pensão. Quebrou o fundo de pensão. A Cristina sabe disso, tá certo? Ela veio aqui, ela nos apoiou, ela viu a luta de outras categorias, que eu acho que enquanto a luta, a briga não termina. Tá? E se depender dos vereadores aqui ter que lutar com as categorias, porque eu não quero me prolongar muito mais, no caso da enfermagem, tá? A gente vê, esquece, os 2 presidentes, não vamos falar aqui nem de um nem de outro. Um prometeu antes da eleição, queria repassar. Aí o outro entrou, também não repassou. O governo federal não repassou o dinheiro da enfermagem. E procura-se uma saída até hoje, porque são 270 e poucos, acho, que são dessa área da enfermagem, mais ou menos tudo isso daí. E quando vai se mexer nessa situação, mexe com o fundo de pensão. O fundo negativo dá como inconstitucionalidade e as coisas não podem acontecer. Salário do prefeito, por que nós fizemos só o nosso aqui? Porque o prefeito poderia, é 35 para 41 hoje, a região inteira. Não colocou, porque se pusesse o prefeito, tá? Os médicos que estariam ativos e inativos são 175 pessoas e isso daria um furo no fundo de pensão de 170 mil por mês. Ou seja, tá? Seria 1.300.000 no final desse ano aqui que vem. Porque é sempre por ano consecutivo. É pro ano que vem. Esse aumento é pro ano que vem, tá? Então, não é uma justificativa, é uma realidade onde a Câmara tem um orçamento próprio, ela não atrapalha em nada. Aí vocês podem falar, é justa ou não é? Certo? Eu acho que a gente que está na política, muitos são criticados, alguns fazem aquilo que pode, outros não fazem. Se são todos honestos ou não, aí vai de quem está enxergando, procurar saber, não simplesmente criticar, achar que todo mundo é igual. E eu tenho a minha consciência limpa. Eu digo, como já disse na outra vez, que foi uma luta minha também, ou hoje, um vereador ganharia R$2.000 para descontar tudo. Certo? Eu estou aqui todo esse período da minha vida, tá certo? E a gente, é uma coisa complicada para a gente, tá? E eu falo em meu nome. Eu sou um engenheiro formado, eu tenho filho, eu tenho meu trabalho, faço as minhas coisas. E perguntado pela imprensa o porquê desse aumento, eu sempre disse o seguinte, eu acho que toda pessoa bem remunerada em todo setor da sua vida, uma pessoa não precisa procurar caminhos escusos para ganhar dinheiro, certo? A gente está aqui e a gente leva muita paulada, cacetada, é aquela conversinha que vem aqui uma vez por semana, mas eu acho que o ponto primordial, um de vocês falou, vocês que votaram e escolheram, têm o direito de mudar, que venham outras pessoas. Se vierem alguns vereadores o ano que vem, que eles queiram chegar aqui e falar, nós não queremos mais salário, vamos. Uma que é inconstitucional, não pode doar salário, fazer. Então, eu acho que a minha justificativa é essa, assumo sim que estou aqui participando disso, tá? E estamos de portas abertas para continuar discutindo. A gente pode ser criticado, pode fazer, mas tudo tem que ser conversado. Quando se abre as portas aqui, com essas polêmicas que já aconteceram, com bombeiro voluntário, com isso, com aquilo, a partir do momento que as pessoas vêm e esclarecem, tá?
Aí sim, quando a gente ouve os dois lados, a gente tem como julgar. Tá certo? Então, da minha parte, é uma justificativa em respeito a vocês, como dito, e eu, como presidente dessa casa, não poderia deixar de dar a minha palavra. Tá certo? Vocês têm o direito de manifestação, eu acho que só não deve ofensa, xingamentos, que isso não leva ninguém a nada. Mas estamos aqui para ser julgados, né? E como diz, no futuro veremos o que vai acontecer, mas nós que estamos aqui hoje, a favor ou contra, nós tivemos coragem de estar aqui. E sempre que eu for chamado para estar aqui para as coisas boas ou ruins, eu tenho certeza que, enquanto eu estiver aqui, eu vou estar aqui. Nos meus 20 anos aqui, eu faltei 2 sessões porque eu fiquei internado no hospital durante 40 dias. Nunca tive uma falta nessa Câmara Municipal. Tá certo? Então, eu quero acreditar que é uma situação aqui complicada, mas, enfim, é a minha justificativa. Agradeço vocês por estarem aqui, pelo respeito de vocês, tá ok? E é vida que segue, e assim foi feito e assim foi aprovado, tá ok? Em nome de todos os vereadores, das vereadoras, público, guarda municipal, funcionários e funcionárias dessa casa, imprensa, eu dou por encerrada a sessão, tá ok? Obrigado, um abraço a todos. A receita da Câmara ela é uma porcentagem do orçamento. Então, a gente tem, por exemplo, no mês de outubro desse ano, a gente tem que prever os gastos da Câmara, que ele é visto